Bora. Pronto? Olá, meus irmãos, bom dia. Paz do Senhor, mais uma vez estamos aqui juntos, unidos, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Bom dia a todos, irmãos e irmãs. Hoje domingo, né? Nós estamos aqui com a camisa do Neemias. Aqui é lá do Peru, que é a missionária Inês, missionário Santos, mandou para nós, que lá eles também vão realizar o projeto Neemias, que aqui no Brasil vai ser do dia 13 a 15. Lá também, né? E eles estão seguindo a questão do evangelismo. A mesma modalidade daqui, né? Eu quero louvar a Deus. Hoje eu estava falando com Deus, dizendo isso. Todo o campo mobilizado, todas as áreas, os pastores, evangelismo para todo lado, culto, oração, e é bênção de Deus, né? Ontem tivemos um grande multirão, aproximadamente 100 homens trabalhando, foi uma coisa espetacular. Vamos lá? Só obreiro, né? Era só obreiro. Só obreiros, pastores, auxiliares, diáconos, dirigentes, missionários. Nós, aleluia, daremos a Cristo quando ouvimos nas nuvens voltar, de esplendor e de glória vestido, seus escolhidos vai arrebatar. Cristo Jesus logo vai voltar, vai voltar. Vai voltar, seu povo vem se arrebatar. Jesus breve regressará. Eis que estou no Senhor confiando, todo o meu ser a Jesus entreguei. Todos os prazeres que eu tenho deixado, em Jesus Cristo eu gozo achei. Cristo Jesus logo vai voltar, vai voltar, vai voltar. Seu povo vem se arrebatar. Jesus breve regressará. Como há de ser para ti sua vinda, ela trará luz ao teu coração, ou te fará padecer mais ainda. Temes que só te trará maldição. Cristo Jesus logo vai voltar, vai voltar, vai voltar. Seu povo vem se arrebatar. Jesus breve regressará. Cristo a mim a promessa tem dado, que junto dele também reinarei. Breve será meu Jesus proclamado sobre a terra por todos os reis. Cristo Jesus logo vai voltar, vai voltar, vai voltar. Seu povo vem se arrebatar. Jesus breve regressará. Eita, glória a Deus. Vamos lá? Hoje ainda continuamos em Êxodo 23, 18 a 19. Vamos lá. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará a gordura da minha festa de noite até de manhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Muito bem. Novamente, nós vamos concluir hoje falando sobre as regras do culto, do rito que Deus estava estabelecendo. Ontem, aqui está comigo minha irmã, filma aí ela, Dariana, a Neuraci, né, lá de Coroatá, dando saudação aí, Neura. Bom dia a todos, a paz do Senhor.
que todos estejam se sentindo bem com essa adoração a Deus, porque aqui é um culto de louvor e adoração ao nome de Deus, porque toda honra e toda glória seja dada somente a Deus. Isso. Todo dia ela está online, né? Junto com eles aqui. Hoje ela está aqui ao vivo. Amém. Então, é um prazer, né? E eu quero dizer a todos que nós temos aí novamente as regras do culto. Ontem nós falamos as regras do culto envolvendo a mulher no Velho Testamento, envolvendo a adoração. E hoje nós temos mais duas regras. A primeira é sobre a oferta das primícias e a segunda é essa expressão: não sacrificarás junto com leite, não é isso? Isso. E o cabrito com leite da sua mãe. Uma expressão até que a gente, mas meu Deus, o que é isso? Misturar, né? Como é que diz aí? Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Olha, o que a Bíblia quer com isso? Não cozerás o cabrito no leite da mãe. O que é isso? Veja bem, a primeira coisa que nós temos aqui é o rito do culto envolvendo as primícias. Quando o judeu pegava os primeiros frutos, o primeiro fruto, meu irmão, que vinha de uma lavoura ou de qualquer outro empreendimento chamado de primícias, era um presente de Deus. Era uma dádiva de Deus. Era Deus concedendo. Nós podemos ver isso aí, vamos lá. Êxodo 23, verso 19. Tá bem aí, olha. As primícias, os primeiros frutos da sua terra, trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Isso, então, em primeiro lugar, os primeiros frutos eram dádivas de Deus. E quando um judeu ou quando um adorador pegava aquele primeiro fruto no seu ato simbólico, devolvendo a Deus, ele estava fazendo duas coisas. Uma, manifestando alegria e gratidão pelas bênçãos que Deus estava concedendo. Ou seja, quando aquela pessoa pegava aquele fruto e ofertava para Deus, entregava ao sacerdote, ele estava reconhecendo que tudo que estava chegando em suas mãos vinha de Deus. Olha como isso é bonito, como isso é importante. Eles faziam essa primeira oferta, a oferta das primícias de tudo. E Deus estava mostrando aqui, através de Moisés, nesse ato, que quando o israelita dava os primeiros frutos, antes de fazer qualquer coisa, consagrava aquele primeiro fruto a Deus, ele estava dizendo: obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor me deu isso aqui. Então, eles praticavam dessa forma. Retê-los, ou não entregar para Deus, ou não oferecê-los, era como se você estivesse dizendo: Deus não faz parte desse meu projeto. Deus não tem nada a ver com o meu sucesso. Deus não tem nada a ver com a minha vida. Vamos ver aí Malaquias 3:8. Então você deve entender que quando alguém pegava aquele primeiro fruto e dizia assim: isso aqui é do Senhor, você estava dizendo: Deus foi quem abençoou e prosperou e entregou tudo isso em nossas mãos. Vamos lá? Malaquias, capítulo 3, verso 8. Como nos diz aí a palavra do Senhor? Malaquias 3:8, daqui. Malaquias, capítulo 3, versículo 8. Olha o que nos diz a palavra do Senhor Deus. Você que tem a sua Bíblia, você pode ler comigo. Diz assim as Escrituras Sagradas. 3:8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas, né? É muito importante que você compreenda que aquele que não reconhece Deus, dízimo, ouçam bem, dízimo não é dinheiro, dízimo é gratidão. Eu quero dizer aos que gostam de bater, aos que gostam de falar de dízimo, o dinheiro é seu. Deus disse para Ananias e Safira, aliás, Pedro disse para Ananias e Safira, no capítulo 5, o dinheiro era de vocês, vocês faziam o que vocês quisessem. Agora, uma coisa é diferente, alguém que tem piedade, alguém que tem temor de Deus, não dizima dinheiro, ele dizima gratidão a Deus, reconhecimento pelas bênçãos alcançadas. Então, dízimo não é dinheiro. Isso vem antes da lei. Você vê Jacó no capítulo 28, fazendo voto. Você vê Abraão no capítulo 14. E tem alguém que diz: isso aqui não era dízimo, isso aqui era... Tem uma palavrinha que eles gostam de usar. É o despojo. Isso aqui...
não, o despojo, o tributo, seja lá como for. Abraão reconheceu que a vitória que ele teve foi de Deus. Jacó reconheceu que tudo que ele vinha tinha parte com Deus. Ou seja, dízimo não é dinheiro, dízimo é experiência com Deus. Quando, por exemplo, eu abro uma loja e vejo que aquele primeiro mês Deus abençoou, Deus aprovou e eu tiro uma renda como gratidão a Deus, eu estou dizendo, Deus faz parte desse projeto. Então a oferta das primícias era um reconhecimento. Vamos ver aí, Levítico 23:10. Vamos lá. Levítico, capítulo 23, verso 10. Depois Números 18, verso 12. Então, quando nós falamos em dízimo, tem crente que pensa, irmão, que é dinheiro. Não. Quando a Bíblia diz fazei prova, ele não estava dizendo para um judeu pegar e dizer, eu vou dar isso para o Senhor e ele vai me dar isso. Não. Fazei prova, Deus estava dizendo, vocês sabem do contexto histórico de como eu tenho abençoado vocês. E quem já me provou sabe o quanto eu sou bom. Era disso. Ó, provai e vede, 34:8 do Salmo, que o Senhor é bom. Ou seja, uma pessoa que sabe do quanto Deus é bom para a sua vida, oferta, dizima com espírito de gratidão. Não é uma questão do pastor obrigar, tem que dar dízimo. Não, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina nós trazermos obrigação. A Bíblia nos ensina a trabalhar com liberdade, com amor, com reconhecimento. Dízimo obrigado não é dízimo. Dízimo cobrado não é dízimo. Não, de maneira nenhuma. Oferta exigida não é oferta. Oferta de barganha, eu vou dar para Deus me dar, não é oferta. Oferta e dízimo é experiência com Deus. É gratidão a Deus. Você já tem visto o quanto Ele é bom, você já tem visto o quanto Ele é maravilhoso, você já tem visto o quanto Ele tem lhe abençoado e como forma de gratidão, você dizima, você oferta com amor e com alegria. Se nós tentarmos receber dízimos e ofertas de quem não sabe o que é gratidão, perca de tempo. É apenas farisaísmo, ok? Então, a oferta da primícia era dada por aquele crente aquele judeu crente que tinha piedade, que tinha temor de Deus e que sabia que a mão de Deus estava naquele empreendimento. Então, dos seus primeiros frutos, ele tirava constantemente para agradecer a Deus pela bondade recebida. Vamos lá, como é que diz aí? Fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Tá vendo? Reconhecendo nisso a bondade de Deus, reconhecendo nisso a prosperidade de Deus. Vamos lá, Números. Números o quê? 18, verso 12. Vamos lá. Todo o melhor do azeite, e todo o melhor do mosto e do grão, e as suas primícias que derem ao Senhor, as tenho dado a ti. Tudo, o melhor do vinho, né? O melhor do azeite, o melhor do que mais? Do mosto. Do mosto, o melhor do que mais? Do grão. Do grão, do que mais? As primícias. Pronto, tudo a pessoa entendia que naquilo ali estava a mão de Deus. Então, mais uma vez eu reforço, as primícias, as ofertas, aquilo que era dado a Deus era por reconhecimento da sua bondade. Então, Deus nunca quis e nunca quer um amor obrigado, um amor compelido. Ele deixou claro para Israel, vocês sabem quanto eu tenho feito por vocês. Perguntem às nações se tem um Deus que foi tirar o povo de uma terra, fazê-los especiais, e eu fiz isso por vocês. Então, esse negócio de dízimos e ofertas, obrigado, ou aquele pastor que fica no púlpito ou na igreja, dê isso que Deus vai te dar isso. Isso não é bíblico, isso não é bíblico. Dízimo e oferta é gratidão. O que eu prego é que se você tem experiência com Deus, a Bíblia está falando aqui, a Bíblia fala de dízimos e oferta. Isso antes da lei, isso depois da lei, pronto, a Bíblia fala. Se você pegar, eu quero dizer uma coisa para vocês, peguem a Bíblia de vocês e estudem tudo o que está na lei, tudo o que está na lei, já tinha antes da lei. Tudo que tem na lei, tinha antes da lei. Se você pegar, era pecado adultério antes da lei. Era a questão do descanso, no sábado para o descanso, não para a salvação,
veio antes da lei. Se vocês analisarem a questão de quem matasse e deveria ser morto, vem antes da lei. Tudo vem antes da lei. O direito positivo, a lei, os decálogos, veio só ratificar o que já antes tinha sido estabelecido. Ok? Então, isso tudo já vinha antes da lei. E se vocês pegarem e analisarem, vocês vão entender isso bem direitinho. Ok? A segunda coisa, não cozerás, vamos lá? Não cozerás o cabrito no leite da mãe. Como é que diz aí? Só essa parte. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Muito bem. Por que que Deus proibiu esse ato no culto? Por que, pastor Zéu? Não cozerás o cabrito no leite da mãe. O que que isso quer dizer? Queridos, Deus sempre quis que o seu povo fosse diferente. E essa prática que os cananitas faziam, eles acreditavam que misturando o leite, o cabrito no leite da mãe, havia um poder mágico, havia uma influência dos deuses, e que aquela mistura iria trazer a fertilidade, iria trazer a prosperidade. Então Deus disse assim, para não imitar e para vocês não se associarem com práticas pagãs, não façam isso no culto. Tá vendo aqui? Deus disse, não façam isso no culto. Era muito comum, você sabe que teve um rei de Israel que foi para uma terra e quando chegou lá ele viu um modelo de um altar. E quando ele viu aquele modelo de um altar pagão, ele pediu para um dos sacerdotes fazer o mesmo modelo do altar, tirando o altar que o Senhor tinha estabelecido, querendo imitar o culto pagão. Então quando ele disse assim, não misturem o leite, o cabrito com o leite da mãe, não façam isso, é porque Deus estava dizendo, eu não quero que vocês, nos meus cultos, tenham as práticas pagãs. Deu para entender agora aí? E você que às vezes quer trazer para o culto aquilo que é pagão, aquilo que é mundano. Cantores evangélicos gospel imitando os cantores mundanos. A mesma roupa, o mesmo sistema, quer imitar o mesmo estilo sertanejo, quer imitar o mesmo estilo brega. E aí como é que fica? Quer dizer que você quer trazer uma adoração para Deus que é pagã? Pregadores que se dizem evangélicos, querendo adotar o mesmo estilo de um comediante stand-up, querendo imitar o mesmo estilo de um coaching. E aí, como é que fica? Se o apóstolo São Paulo, ele diz, eu quando fui, está lá em 1 Coríntios 2, quando eu fui tratar convosco sobre Jesus Cristo, eu não falei de outra coisa, a não ser a mensagem da cruz. Nunca sejamos forçados a imitar o modelo do mundo. Nós não precisamos imitar o modelo do mundo para manter jovens na igreja, para manter crentes na igreja. Nós não precisamos de um estilo, de estrutura de um cabaré para manter as coisas de Deus. Nós não precisamos disso. Olha para mim aqui, eu vou dizer uma coisa. Se for para um jovem vir para a igreja, porque eu tenho que fazer isso ou aquilo, pintar a parede de uma cor ou de outra cor, isso não vai trazer estrutura nenhuma espiritual para você. Se a Bíblia não trouxer espiritualidade para você, daqui a Bíblia. Se isso aqui não trouxer crença para você, se isso aqui não trouxer alegria para você, se isso aqui não trouxer vida para você, o templo bonito que eu estou fazendo não vai trazer. Os cantores bonitos que eu estou colocando na igreja não vão trazer. A teologia bonita não vai trazer. Porque a nossa vida depende disso aqui. Lá em João 6, pelo 63 em diante até 68, o próprio Jesus Cristo disse para Pedro, vocês também não querem ir? Ele diz, para quem nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Olhem para cá, gente, o que traz vida eterna é isso aqui. Então nós não precisamos trazer as práticas pagãs para dentro da igreja, para manter a estrutura da igreja, para manter crente na igreja, para manter empresários na igreja, para manter elite na igreja. A elite tem que se voltar para Cristo crendo na mensagem do escândalo da cruz. Se você pegar o capítulo 1, versículo 17 em diante de 1 Coríntios, Paulo diz, nós pregamos a Cristo, escândalo para os judeus, escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Ninguém aceita a mensagem da cruz porque é loucura. Então, se o doutor, se o juiz, se o advogado, se o médico, se o engenheiro, se o ateu quiser ser crente, é pela loucura da cruz.
Não há outra coisa, é pelo escândalo da cruz. Então ele estava dizendo, não misturem. Quando Deus proibiu a carne de porco, por exemplo, ele não proibiu porque a carne de porco vai nos levar para o céu. Porque a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Romanos 14, 17. Mas sim paz e alegria no Espírito. Ele proibiu porque também o porco era um animal sacrificado em outros ritos. Por isso que Deus diz, não comam. Há muitas outras teorias que dizem que a carne do porco é bem vulnerável e mais tendente a vírus, mas toda carne tem vírus. Toda carne tem contaminação. Toda carne. Toda carne. Então, o que nós podemos compreender é que Deus queria fazer diferença entre aquilo que era dele e aquilo que era pagão. Se Deus está me ensinando que eu não preciso ter práticas pagãs no nosso culto, por que eu estou introduzindo hoje coisas mundanas nos nossos cultos? Então eu tenho que entender isso. Hoje a maioria não querem mais os hinos clássicos da igreja, as músicas sacras. Sabem por quê? Porque dizem que não tem um estilo atual. E quem foi que disse que a mensagem da cruz precisa ser atualizada? Eu já falei aqui de um hino que é no inglês. O autor diz, quando eu chegar no céu, eu ainda vou cantar a velha história da cruz. Aquela que eu contei a vida toda. Porque quando nós chegarmos no céu, o que nós vamos ver lá? Jesus. O que eu estou falando aqui? De Jesus. Então pronto, a mensagem que eu devo continuar pregando é Jesus. Não mude não. Mocidade, eu amo a todos vocês. Mas vocês não vão para o céu atentando modelos atuais. Não é o ritmo que salva. Não é o batuque que salva. É a mensagem da cruz. Então se você canta a mensagem da cruz, o hino da cruz, é isso que importa.